Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa a gente vai dar continuidade aqui na nossa disciplina de pontes, né? Uma aula, infelizmente eu perdi a internet aí, então a gente vai fazer a gravação aqui da aula que a gente acabou, era para ser síncrona, né? A gente acabou perdendo, tá? Mas a gente vai dar continuidade então aqui no nosso estudo teórico das pontes, tá? Bem tranquilo aqui. A gente vai ver hoje então sobre as seções transversais aqui das pontes, tá? Então a gente vai entrar na aula 3 aqui, seções transversais, tá? Bora lá então, né? Segundo a... Na verdade não era nem para ser segundo a extensão do vão, né? Era para ser em relação aqui ao tipo, né, de, de laje aqui, né? E também segundo a extensão do vão, né? Porque quanto maior o vão, se for fazer uma ponte toda em laje, dá mais trabalho. A gente pode classificar a laje em laje maciça, né? A laje maciça e laje vazada. É até o que a gente já havia comentado na aula anterior, né? Eu posso ter uma laje maciça, assim como a gente tem em estrutura de concreto armado e edifício, uma laje completamente maciça, e aquelas vazadas também chamadas de lajes alveolares, né? Como se fosse a nossa laje pré-moldada, né? A laje nervurada. É a mesma ideia. O que é que as cargas mudam? São cargas muito maiores. As vigas, né? A gente pode ter também a ponte de vigas com tabuleiro normal e tabuleiro rebaixado. Tabuleiro normal, a seção pode ser T ou celular, que a gente já vinha comentando desde a aula anterior. E o tabuleiro rebaixado, acho que eu mostrei algumas imagens também na aula anterior da seção transversal, né? Que seria, por exemplo, aqui uma viga aqui. E o tabuleiro ele está numa posição intermediária aqui, né? Aqui onde passa lá o nosso veículo, né? E tudo mais aqui, tá? Então, esses dois tipos de laje, tá? E a seção T, a seção que a gente conhece, a celular é aquela assim, né? Que ela é toda formada aqui de um único elemento, como se fosse uma célula. O que vai influenciar na escolha do tipo de laje, né? Do tipo de sistema construtivo que eu vou utilizar, se eu vou fazer uma ponte em vigo, uma ponte só em laje, né? Se vai ser celular ou não. Primeira coisa, o vão a ser vencido, né? Vãos muito grandes, a gente precisa de elementos que tenham rigidez maiores, que tenham inércias maiores, né? O índice de esbeltez, que é a relação entre o vão e a altura ali, o que eu posso ter se eu necessito, por alguma limitação arquitetônica, ou por aquilo que a gente já falou, que é a questão da altura livre e a altura de construção, né? Às vezes eu preciso ter uma estrutura, né, até certo ponto, né? O ideal seria ter uma estrutura com essa altura aqui, mas eu acabo tendo que ter, por limitação arquitetônica, uma estrutura aqui com essa alturazinha aqui, muito menor, tá? E aí eu vou precisar para aumentar a rigidez, de repente, precisar de uma proteção, precisar de um outro tipo de sistema construtivo, uma laje alveolar, algo nesse sentido. O processo de execução, os meios disponíveis, os equipamentos e outros fatores circunstanciais, né? Dependendo da região, né, eu não vou ter mão de obra qualificada, ou eu levo, né, ou eu não vou, se for numa região muito monótona, né, não tem nada em volta, lá no meio de uma floresta, sei lá, o processo executivo vai influenciar muito, às vezes não tem como levar maquinário e tudo mais. E a economia, né, em construções esbeltas, o consumo de aço ele é maior, é a mesma ideia que a gente tinha lá, né, se eu quiser trabalhar com uma laje maciça, por exemplo, mais alta aqui, de uma certa altura, eu vou gastar menos barras de aço aqui. Agora, se eu quiser trabalhar com uma laje mais esbeltinha, né? Tanto faz lajes quanto pilares, eu vou ter uma taxa de aço aqui muito maior. A mesma coisa acontece com as pontes. E aí o fator econômico também é muito relevante, tá? Então, olha só. Aqui seria uma ponte, uma seção menos esbelta, mais robusta, né? Aqui é uma seção mais esbeltinha, menos robusta um pouco, e aqui provavelmente vai ter uma taxa de aço maior, né? Só para a gente mostrar essa imagem aqui, seção mais esbelta, seção menos esbelta. Outro ponto importante é a relação entre as cargas móveis e as cargas permanentes, que implicam, só que aqui não é nosso caso, né? No caso de concreto protendido, em maior consumo de concreto na parte tracionada, ocasionado pela proteção. Então, quando eu tenho proteção, tem que observar essa relação, quanto de carga móvel eu estou tendo, quanto de carga permanente eu estou tendo, e aí dependendo da situação eu vou ter que ter mais a área de aço na região tracionada, né? A peça já é pré-tensionada de fábrica, né? Se for uma peça pré-moldada ou na hora,
porque a gente aplica uma tensão de tração no concreto protendido, é aquela ideia que eu falei já do varalzinho, né? As nossas seções, ó, elas podem ter um aumento de seção na região tracionada. Aí você fala, para que eu vou aumentar a seção tracionada se na região de tração quem tem que resistir é o aço? Justamente para a gente poder aumentar ali a área de envolvimento para caber mais barras de aço. Então, às vezes, em estruturas de pontes, né, a gente aumenta a região aqui, ó, olha só, vem com a região da alma e ela dá uma aumentada aqui, para poder ter o alojamento aqui de todas as camadas das barras de aço que a gente vai precisar. Então eu posso, para efeito de cálculo, né, considerar somente isso daqui, né, somente essa nervura aqui assim, mas na hora de fazer o detalhamento, né, eu vou colocar aqui, deixa eu só pegar aqui, vou colocar aqui uma região aqui embaixo um pouco maior, a gente chama isso aqui de talão, seção T com talão inferior, tá? Pode ser assim, ou pode ser só um L. E a seção celular, né? Eu posso aumentar essa região simplesmente para a gente poder colocar mais aço aqui para poder alojar o aço, tá? Dependendo do software, eu posso levar essa contribuição aqui do concreto aqui tracionado um pouquinho para meus cálculos, né? Mas normalmente a gente faz simplificação, pega a menor área aqui, ó, para a alma, mas eu aumento essa região aqui só mesmo para a gente poder ter condições, então, de ter os cobrimentos armaduras, a proteção da armadura aqui contra a corrosão, certo? Entrando aqui agora nas pontes feitas de laje, não são vigas, são pontes somente lajes. O que acontece nesse tipo de ponte? O tabuleiro do sistema estrutural forma uma peça única, tá? É como se fosse uma única peça. Dentre as características principais aqui, a gente tem simplicidade de execução e apresenta boa distribuição transversal dos esforços. Simplicidade de execução por quê? Porque se eu tenho uma ponte toda de laje, né, eu vou posicionar as formas, vou encher de madeirite aqui por baixo, né, não tem que fazer aqueles recortes nas vigas e tudo mais, então vou colocar o madeirite aqui por baixo, aqui na lateral vai ter o fechamento, né, com as tábuas, e eu vou concretar, vou posicionar minhas armaduras aqui, vou concretar isso aqui, vai ficar muito mais simples, né. E também apresenta boa distribuição dos esforços, né, à medida que as cargas vão atuando aqui. Só que ela é indicada para vãos pequenos, tá? Uma ponte toda de laje. É como se fosse a gente pensar num edifício, né? Principalmente se não for recorrer à proteção. Pensar na analogia do edifício feito com laje lisa, né? Que é aquelas lá, só tem a laje, não tem viga, né? E aqui de baixo já tem um monte de pilar, né? Os pilarzinhos aqui. Então, se for vencer vãos muito grandes, dá para fazer, mas tem que usar proteção. Então, indicado para vãos pequenos, 20 metros se for em tramo único e 30 metros se for vão contínuo. Se for vão contínuo, né, a gente já subentende que eu vou ter aqui, ó, um painel de laje, né, um vão contínuo, né, um painel de laje aqui com os elementos de apoio os pilares. E aí, quando a gente tem painéis de lajes contínuos, a gente diminui aqui uma estrutura positiva e aumenta um pouco aqui do negativo, né? Por isso que ela consegue vencer um vão maior. Indicado para pontes de largura variável, trecho de bifurcação, o que seria isso, né? Eu estou indo com a minha vista em planta aqui, né? Estou indo com a minha rodovia e eu preciso reduzir aqui, assim, ó, fazer algo nesse sentido, uma ponte assim, sei lá, algo assim, reduzir a dimensão aqui. Então, se eu estou indo com a viga aqui, mudar a direção dessa viga seria ruim, né? Mas como é ponte em laje, não tem vigas, acaba facilitando. E considerando a estética, é conveniente privilegiar seções que escondam a espessura da laje aqui. Então aqui são exemplos de pontes de lajes, né? As nossas pontes elas podem ser toda retangularzinha assim, ou ter o chanfro aqui, né, e tudo mais. É só as disposições construtivas, né? Estou tentando mostrar aqui essas imagens aqui, ó. Então aqui um corte, né? Tem a parte aqui do passeio, o guarda-rodas, aqui vem a pavimentação, né? Mostrando aqui as seções transversais de lajes maciças. Pode ser assim, pode ter um formato mais arredondado aqui, enfim. São várias aí as possibilidades, né? A altura da seção pode ser adotada a partir do índice de esbeltez, tá? O índice de esbeltez. Em que esse índice de esbeltez é dado pela relação L0 sobre H. Mas o que é L0? Esse L0, tá? As bibliografias falam que ele é a distância entre os pontos de momento fletor nulo causado pelas cargas permanentes. Então imagina que eu tenho uma ponte aqui, né? Uma ponte de vão contínuo, então tem apoio, 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 né? Beleza. E aí esse L0 sobre H, ele é dado então pela relação aqui, ó, direta, eu analiso só as cargas permanentes, tá? Aí vem aqui, né, um exemplo só.
é a distância aqui, ó. Aqui, momento fletor nulo, momento fletor nulo. Então, aqui, ó, seria, por exemplo, o nosso L0, tá? Valores aí que as bibliografias trazem. A altura de seção pode ser adotada a partir do índice Beltrés, que seria aqui, então, ó, a gente vai ver, essa tabela aqui traz essa questão de classes da ponte, né? O que seriam essas classes da ponte? Isso aqui vai depender da intensidade, a norma, a gente vai ver a norma de pontes depois, quando a gente for para a parte de cálculo, né? Mas isso aqui depende, basicamente, da classe da rodovia. Até, eu acho, se não me engano, a norma é essa que nem existe mais, tá? Mas depende da classe da rodovia, né? Da magnitude do trânsito mesmo e do tipo de veículo que trafega por aquela rodovia. Se são veículos de carga mais pesados, são veículos mais leves. Assim como a gente tinha lá em projeto de estradas, né? Projeto geométrico de rodovias, não tinha lá as classes rodovias. Às vezes precisava de ter acostamento, às vezes não precisava de ter acostamento, dependia do fluxo de veículos. Aqui a gente tem a classe da ponte em função da rodovia também, em função da carga de veículos que vai passar por ali, tá? A gente vai ter os trem tipos definidos com base nisso daqui. Mas a norma deu uma mudadinha, então esse aqui não existe mais. Esse de 30 eu não estou lembrado. Eu acho que agora é essa do TB45, que é a classe do veículo, mas é assunto que a gente vai ver mais adiante, tá? E aí são os valores da relação aqui, ó, do comprimento pela alturazinha. E aí ele recomenda que essa relação seja para pontes dessa classe aqui, ó, 45, que é uma classe mais pesada, né? Seja de 15 a 22 para concreto armado e 18 a 30 para concreto protendido. E se for uma ponte com a classe que passa poucos veículos, né, veículos mais leves, aí de 20 a 25 para concreto armado e de 26 a 36 para concreto protendido. Ó, os valores maiores valem para vãos maiores e, portanto, as relações QG, relação carga acidental permanente, menores, tá? Mas são valores aí que só mesmo para fazer um pré-dimensionamento, né? Em contrapartida à simplicidade de execução, essa seção apresenta elevado consumo de concreto. A gente pensa numa ponte de laje, né? A gente vai ter que ter uma laje muito espessa, né? Com um consumo aqui de concreto bem elevado, né? Então, pensa que o volume de concreto vai gastar bem maior. E aí, o que acontece? Quando a seção for maior que 60 centímetros, né? A altura da seção aqui, então perceba que é uma baita seção, né? Porque ponte sujeita a carregamentos de veículos. Quando a gente trabalhava lá em concreto armado, se precisasse dar uma laje de 20 centímetros ali, já estava um negócio meio absurdo, né? Então, quando a seção for maior que 60 centímetros, é viável que ela seja vazada, né? Como se fosse uma estrutura alveolar ali, como é que chama? Pré-moldada, né? Com cubetas plásticas, fazendo analogia com as construções, né? Laje cogumelo, laje nervurada, né? Nervurada, nossa, que dificuldade. Então recomenda que ela seja vazada para diminuir o peso próprio, tá? Aqui então a gente tem só uma imagenzinha mostrando, né? Exemplo de ponte em viga com seção transversal em laje vazada, tá? Então a seção transversal em laje vazada tem que ter um cortezinho que foi feito aqui e mostra isso daqui na região dos apoios, ó. Olha só que interessante isso daqui, né? Ó. Na região dos apoios a gente tem o quê? Uma nervura com a largura maior, né? Por que uma nervura com a largura maior e na região meio do vão não? Porque na região dos apoios a gente tem maior incidência de esforço cortante, né? E o esforço cortante em lajes nervuradas assim, a gente sabe que quem resiste é a nervura, né? Então por isso que na região dos apoios, né? O cara fez meio que uma divisão aqui. A gente tem uma nervura um pouquinho mais larga aqui, tá? No meio do vão eu vou precisar ter armadura aqui de flexão aqui embaixo, né? Mas nos apoios eu preciso ter uma largura um pouco maior em função dos esforços cortantes que surgem ali. Entrando agora aqui então nas pontes de vigas, né? A gente pode ter a ponte de viga de tabuleiro dito normal, que é a mais comum. É indicada para resistir a momentos positivos. Zona comprimida da mesa superior será bastante grande. Então, se tiver muito aumento positivo, tabuleiro normal. A gente vai ver, acho que imagem mais à frente, tá? E a gente vai ter então, ó, normalmente vai ser uma seçãozinha T, a gente vai ter muita região de compressão. Alargamento da seção na parte inferior só é indicado para a altura de nervura maior que 2 metros. A gente vai ver isso agora. O número de longarinas, vigas, mais indicados é 2, salvo nas passarelas para pedestres. Número maior que 2 significa maior quantidade de forma, sendo pouco empregada. Então, ponte de 2 longarinas aí, tá?
Alargamento da seção na parte inferior, que é aquele talão que a gente viu, né? Para poder alojar melhor. A altura da seção nas pontes de vigas. A altura da seção pode ser pré-dimensionada a partir dos índices Beltrés para sistemas estruturais em vigas simplesmente apoiados, que é aquilo que a gente já vem estudando. L0 sobre H, L0 é a distância entre os pontos de momento vetor nulo para análise das cargas permanentes, tá? Mas a gente pode fazer até aquele L sobre 10, L sobre 12 que a gente vem lá de concreto mesmo, tá? Porque é um pré-dimensionamento, depois a gente vai ver se precisa alterar ou não, tá? E aí estão os mesmos valores aqui, ó. Se for ponte para pedestre, rodoviária ou ferroviária, para concreto armado, que é o nosso caso, alguns valores de índices de Beltrés usuais aí, tá bom? Entrando agora no ponte com o uso de duas longarinas, né? No caso de empregar as duas longarinas, a gente tem as seguintes opções aqui. A gente pode ter duas transversinas intermediárias monolíticas com a laje, além das transversinas dos apoios e transversinas desligadas da laje, arranjo da estrutura ao longo das figuras. Já vê na próxima imagem qual é a diferença. Sem transversinas intermediárias, presentes apenas os apoios, além de facilitar a execução. Então, em determinadas situações, a gente vai precisar ter o seguinte. A gente vai precisar ter, ó, essa aqui é uma ponte de seção transversal para pedestre, só tem uma viga, né? Uma viga T única. Aqui, a gente tem uma ponte com várias longarinas, né? Deixa eu ver a próxima imagem que eu tenho aqui. Ah, sim, vai ficar perfeito. Mas a mais comum é essa aqui, ó. Só com duas longarinas. Tem uma longarina aqui, uma viga longarina e outra de cá. A transversina, ele é o elemento que trava, né? Eu tenho uma longarina vindo aqui, né? E de cá eu tenho outra longarina também, certo? Entre essas longarinas a gente costuma colocar uma viga, tá? Que é uma viga aqui de travamento. Essa viga de travamento pode ser colocada, se aqui for um pilar, né? Somente aqui no encontro de pilares, ou eu posso ter também no meio do vão, ou eu não posso ter nenhum, vai depender da situação. Mas em geral a gente coloca ela nos pilares e no meio do vão também. Depende do comprimento do vão. Se for um vão muito grande, a gente precisa travar isso daqui para impedir uma movimentação lateral dessa nossa viga aqui. Mas a gente tem duas possibilidades. A primeira é quando essa viga transversina, inclusive a gente vai aprender a calcular ela dessas duas formas, é quando a viga transversina ela é monolítica à laje, tá? Então, olha só, é como se viesse aqui a nossa laje, né? Eu tenho aqui a laje aqui, né? Imagina que aqui está a laje. Mas a viga transversina ela é concretada aqui já ao mesmo tempo. Então isso aqui vira uma coisa só, como se fosse a transversina aqui, ó, tá? Então a transversina aqui ela é concretada de uma única vez. Beleza? Então ela concretando a laje não tem uma folga aqui, uma distância entre a laje e a transversina. Ela é concretada tudo junto, ela é monolítica a laje. E aí quando é nesse formato tem um sistema de considerar para poder efetuar o cálculo. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, as cargas que estão atuando em cima da laje, elas também são distribuídas, além de vir aqui para as vigas longarinas, as transversinas também recebem parcela dessa carga, tá? A outra possibilidade que a gente tem é quando essa transversina, olha só, ela é feita desligada aqui da laje, ó, desligada da laje. Então, ela trabalha aqui, ó, somente travando as duas transversinas, não, as duas longarinas. Nesse caso aqui, como eu tenho essa folga aqui entre a laje e essa viga longarina, essa viga transversina, o que vai acontecer é que a carga dessa laje aqui vai ser jogada somente aqui para as nossas longarinas e essa viga transversina aqui ela vai trabalhar somente como travamento. Então a de carga que ela vai ter aqui é só mesmo o peso próprio dela, tá? Então depende da situação. Essa situação aqui é até mais comum na prática de ser executada, tá? Transversina somente para efeito de travamento. E a gente pode ter essa seção aqui sem nenhuma transversina, se for muito pequeno, né? Se o pilar estiver próximo do outro, enfim, às vezes vai precisar. Às vezes não, mas a gente tem essas dois casos aqui quando nós temos transversinas. Monolítica a laje e separada da laje aqui. Vocês vão ver que tem uma abertura aqui, um vãozinho. Então ela não recebe carregamento direto aqui da laje em função das cargas móveis e do peso próprio atuando. Vai ter mesmo mais só o peso próprio dela, tá? Segundo a seção transversal, né, da ponte, pode ser pré-moldada, né? A seção transversal, né? As nossas longarinas podem ser pré-moldadas. Procura-se reduzir
o peso não, né? Peso dos elementos, aumentando o número de vigas. O arranjo do tabuleiro depende do tipo de concreto pré-moldado. Em fábricas, os mais usuais são a seção T e a seção I, caixão e seção trapezoidal. Em canteiros, viga I são mais usuais, tá? Aqui são exemplos, né, de vigas T, né? Então eu tenho, ó, muitas vigas T aqui e só um pedacinho aqui de laje, né, formando. Então aqui, ó, tem uma melhor distribuição, acaba tendo uma melhor distribuição de esforços, mas isso aqui tem que ser feito pré-moldado, né, e construtivamente dá mais trabalho. E também gasto com formas, né? Então, ó, exemplo de seção transversal com viga T pré-moldado. Então a gente tem as vigas T pré-moldadas, faz o içamento dessas vigas, né? Tem todo um projeto para isso e depois vem concretar a laje por cima. O que acontece, né, é que se a viga é pré-moldada e ela vai, depois vou concretar a laje por cima, eu tenho que ter algum elemento de ligação. Por quê? Para garantir a ancoragem dessa viga com essa laje, né? Essa ligação, ela é feita aqui, né, através de conectores, tá? Então eu tenho conectores aqui, ó, são deixados também com as esperas, né, nessa viga, são deixadas as esperas, para poder depois, quando fazer a concretagem, vai botar uma forma aqui, né, a concretagem da laje, a gente ter esse elemento de ancoragem aqui, esse elemento de ligação, tá? Então, vigas pré-moldadas em conectores nas mesas para ligação com a laje do tabuleiro de concreto em loco. Então, a laje vai ser as vigas pré-moldadas, o concreto moldado em loco. E aqui, ó, percebam que já vem toda a armadura da nossa viga, né, ó. Por isso que faz esse talão inferior aqui para poder caber mais, tá? Além disso, nós temos as pontes de tabuleiro celular, né? Também são chamadas de seção caixão, comportamento semelhante a uma viga I devido à mesa inferior, apropriado para vigas contínuas, né? Se a gente tem viga contínua aqui, ele é muito apropriado, e para ponte em curva. Por que ponte em curva? É essa seção aqui, ó, é a seção celular. Porque essa seção tem muita rigidez, a torção, tá? Então, se a ponte for em curva vista em planta assim, ó, aqui surgem momentos fletores, momentos torsores aqui, ó. A tendência é que o centroide aqui, né, seja um pouco fora. Então, vão surgir momentos torsores aqui nessa viga. E aí, para resistir a esse esforço torsor, é muito legal usar esse tipo de estrutura aqui. Porque, ó, eu tenho uma alta inércia aqui nessa direção e uma alta inércia nessa direção também, inércia nas duas direções, que vai impedir essa torção, que aconteça essa torção aqui, né? Tem uma inércia muito grande, tá? E executada para ponte de grandes vãos, tá? Então, ó, exemplo de seções transversais de pontes de vigas de seção celular aqui, tá? Aqui outros exemplos com mais de um vão, né? Essas vigas aqui podem ser dimensionadas como vigas I. A imagem ficou muito ruim aqui, né? Mas a ideia era mostrar mesmo, só mesmo a imagem de exemplificação. Esse tipo de laje aqui também é utilizado naquele sistema de laje de balanços sucessivos, né? Que a gente viu na primeira aula. E também nos deslocamentos progressivos, que elas vêm pré-moldadas e vai encaixando aqui, né, uma parte na outra. Vem com a parte aqui, depois vem com a outra, encaixa, enfim. Momentos negativos ocorridos na fase construtiva. É aquilo que eu falei, né? Porque se for em balanço sucessivo, e nessa etapa aqui também deslocamento progressivo, quando ela está... Eu vou desenhar um quadrado só, tá? Mas imagine que seja isso. Quando ela está lá sendo montada, né? Aqui eu não tenho mais nada, até um pilar está aqui e o outro está cá na frente. Aí vem encontrando uma com a outra aqui, vem de cá, outra de cá. Enquanto está assim, ela está em balanço, não tem momento negativo. Né? Eu tenho toda vez que eu chegar a construir um pedacinho aqui, ó, eu tenho momento negativo. E aí o que acontece? Como eu tenho esse momento negativo, ele só ocorre na fase construtiva. Então tem que ter armadura negativa para combater esses esforços de fase construtiva. Quando emendar uma na outra aqui, aí ela vai trabalhar da forma que ela foi projetada, que seria, por exemplo, aqui no apoio tem um momento negativo, aqui desce positivo e volta para o negativo, tá? Tomar cuidado com isso daí, só a mesma observação. E aí era isso, nessa primeira aula sobre seções transversais aqui, tá? Então eu vou encerrar essa gravação aqui. Obrigado aí, forte abraço e até a nossa próxima aula.